Muito bem, estamos começando mais um encontro no Face, aqui neste sábado maravilhoso, dia 12 de setembro, agora 25 graus, pelo menos aqui no meu escritório, aqui dentro do escritório, 25 graus, nesta noite em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. O convidado de hoje do encontro no Face é o jornalista, companheiro, amigo, parceiro, editor responsável do Jornal de Conselheiro Paulino, Luiz Antônio Dias. Luiz Antônio Dias, seja bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceito o convite. E eu começo sempre com uma pergunta que tem tudo a ver conosco. Quem é o Luiz Antônio Dias? Ô, Gilvan, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Quero te parabenizar inicialmente da resposta, né, por essa iniciativa. Eu já acompanhei os outros programas anteriores, a gente até noticiou. E Luiz Antônio Dias, eu diria, talvez numa frase mais resumida, alguém que descobriu a paixão pelo jornalismo, especialmente pelo jornalismo impresso. Eu tive já a oportunidade de ter alguma passagem pelo rádio, até também pela TV, né, com o canal que a gente fez em Bom Jardim, aqui em Nova Friburgo também, né? E, enfim, mas realmente foi no jornalismo impresso que eu me descobri, me sinto apaixonado e motivado a continuar cada vez mais. Tivemos uma história aí, como você sabe bem, do passado, acho que a gente vai poder falar sobre um pouco sobre isso, e estamos retomando, né, num novo projeto, quer dizer, retomando um projeto de 20, 25 anos atrás, que é o Jornal de Conselheiro, agora na fase digital. Perfeito. E quando você fala de história, de passado, o Luiz Antônio Dias não começou ontem, muito menos anteontem. Qual é a história, o currículo do profissional Luiz Antônio Dias? Porque, Luiz, quando eu te faço essa pergunta, muitas pessoas que acompanham a nossa transmissão no Encontro no Face ainda estão buscando uma oportunidade de trabalho ou buscando o que fazer. Então, essa questão da determinação, essa questão do foco, essa questão da vontade de fazer, conta muito. E isso, com certeza, está inserido no currículo do jornalista Luiz Antônio Dias, do profissional Luiz Antônio Dias. Por favor, esteja à vontade. Verdade, Gilvan, e principalmente pelo seguinte, eu sou ainda, né, pela própria idade minha, né, eu não preciso falar, mas todo mundo já presume, eu sou da idade ainda que não existia faculdade de comunicação, em que a gente aprendia a fazer fazendo, né, e tanto assim que a minha primeira oportunidade que eu tive foi num jornalzinho interno na fábrica Água, onde eu trabalhei na década de 80. Depois tive a oportunidade de, passando a ser representante comercial, criar um jornal chamado Jornal da Construção. Eu vendia também o anúncio, vendia, captava as informações, fazia as matérias, e isso representava uma grande ferramenta, representou uma grande ferramenta para o meu meio de vendas. Então, eu pude associar a minha vendas com a comunicação. E, passado o tempo, tive a oportunidade, né, por alguma circunstância da vida, de criar o Jornal de Conselheiro no início dos anos 90. Criei o Jornal de Conselheiro e tive uma oportunidade em 95, de uma maneira bem resumida, de ser convidado pelo então prefeito daquela ocasião para ser o secretário de comunicação em Bom Jardim. E estando lá, eu vi que tinha uma possibilidade mais real de fazer o jornal, ao invés de continuar com o jornal de Conselheiro, fazer o jornal de Bom Jardim. E assim fiz lá, fiquei lá em Bom Jardim por aproximadamente 25 anos, quando foi no ano retrasado, por algumas circunstâncias de natureza política, que pela própria situação não convém vir ao caso aqui, não convém comentar, porque mostra, infelizmente, um lado mais negativo, porque não dizer mais sujo, desculpa a expressão, da política. Foi obrigado a parar com o jornal, e assim fiquei um período parado, de 2017, 2018 para cá, e há cerca de 6, 8 meses para trás retomei, voltei, né? Dizem que quem volta não erra caminho. Tive a oportunidade de retomar agora o Jornal de Conselheiro, e principalmente, Dirlan, o Gilvan, desculpe, Dirlan é um grande amigo nosso também, você sabe disso, né? E tão querido quanto você é também, Gilvan. Então é o seguinte, aí de 6 meses para cá eu tive a oportunidade de retomar o jornal e acompanhando essa modernidade do tempo, né? Essa modernidade que hoje está fazendo com que, infelizmente, o jornal impresso, né? O jornal de papel esteja se
não com seus dias contados, mas cada vez mais se, digamos assim, definhando na história da comunicação, infelizmente, eu tive a oportunidade de aproveitar esse lance que nós temos hoje tudo aí na palma da mão, através do Facebook, das redes sociais, do Facebook, do Instagram e principalmente do WhatsApp, enfim, todas as mídias e as plataformas aí, de voltar a fazer o jornal de conselheiro no formato digital. E assim ele tem circulado de uma maneira até surpreendente, que eu costumo dizer, João, no jornal impresso a gente tinha a tiragem, né, que é a quantidade de exemplares feitos, mas não podia, não tinha como a gente fazer uma avaliação muito precisa da circulação do jornal impresso. E no digital a gente tem a oportunidade de estar avaliando, né, como são os compartilhamentos, enfim, as participações, as visualizações e tudo. E assim a gente está fazendo, baseando o jornal numa linha editorial voltada num tripé que seria a atualidade, a informação e a história. Né? Então a gente está fazendo tudo isso e, graças a Deus, rapaz, a receptividade, Gilvan, e tem sido assim maravilhosa, porque hoje é a praticidade. Né? Então a gente manda, ou alguém acessa a edição do nosso jornal e pode, com isso, está vendo, lendo aquilo que interessar, printar, copiar, mandar para alguém aquilo que quiser, enfim, sem qualquer tipo de custo nenhum. Né? No jornal impresso nós teríamos aquela questão da assinatura, teria aquela questão do envio pelo correio, ou do porte pago, enfim, uma série de situações. Então, eu estou feliz que ainda, né, me adaptando, ainda reaprendendo, reinventando nessa situação, mas estamos trilhando um caminho que me parece, graças a Deus, está sendo bem promissor, até porque também eu ainda estou, digamos assim, apesar dos 6 meses, naquela fase de reconquistar aquela confiança dos amigos leitores, enfim, do público interessado, e com isso representando uma semente que eu ainda estou semeando para começar a colher, e graças a Deus já estou começando a colher alguns frutos, e assim há de ser daqui para frente também. Perfeito, Luiz Antônio. Luiz Antônio tem que registrar aqui já a participação em nosso encontro no Face, de pessoas queridas nossas, como a Cleudima Jorge Mezentier, também já está aqui, já deu seu like aqui na nossa transmissão. Da mesma forma, o jornalista Maicon Queiroz, e também presente aqui em nossa transmissão, a jornalista Lucimar da Silva Carvalho, diretamente de Teresópolis. Então, estão aqui conosco nessa transmissão, aproveitando o embalo, Luiz Antônio Dias, mandando um abraço aqui para Maria de Fátima Lopes, de Vassouras, o Marcos Souza, de São Paulo, interior de São Paulo, a Marluce Franco Gomes, Marluce Franco Gomes, o Vanderlei Araújo, também nosso parceiro, todos eles ao longo da semana deram a curtição ao nosso chamado. Luiz Antônio Dias, essa questão de imprensa que você muito bem colocou, que você está desenvolvendo atualmente, inclusive com esse jornal que você desenvolveu para uma indústria de Nova Friburgo, que resultou na questão de vendas, você também teve passagem pelo rádio, conforme você mesmo disse, aonde eu tive a oportunidade de que, com 15 anos de idade, se não me falha a memória, eu, com 15 anos de idade, né, conhecer pessoas tão boas como você e outras, né, que me acolheram. Né? Outros talvez falassem, pô, garotão, fazendo um trabalho aqui com a gente, não sei o que tá lá, pô, e vocês me acolheram com muito carinho, com muita responsabilidade. Eu te perguntaria, o que faz a diferença nos profissionais hoje em dia? Apenas o acolhimento ou o profissionalismo também conta? Olha, Gilvan, é um conjunto de coisas, o profissionalismo, a dedicação, né? A vontade, a determinação, mas antes disso, se você me permite, já que você citou, eu gostaria de fazer um parênteses aí para primeiro agradecer esses primeiros amigos aí, o Maicon, né? As colegas nossas, amigas lá de Vassouras, de Teresópolis, muito obrigado, de São Paulo, a gente fica muito contente com isso, e eu gostaria também, antes de continuar te respondendo, Gilvan, de fazer para dividir com nossos aí ouvintes, né, e acompanhantes, que o Gilvan exatamente relatou isso. Ele teve a oportunidade, eu tive uma passagem também pela rádio, no Rádio Nova Friburgo, né, Rádio Friburgo AM, onde nós participávamos aos domingos ao vivo de um programa chamado
revista da semana, que durante, me parece que 1 hora, tinha várias participações, enfim, fazendo realmente uma revista da semana de todos os fatos, acontecimentos políticos, esportivos, sociais e tudo, e apareceu lá um garoto, né? Um garoto chamado Gilvan Costa. E foi assim que ele praticamente começou com a gente, e a gente viu lá com o Humberto Fontão, com o Marciano Assunção, enfim, e outros amigos aí tão queridos assim, que marcaram época no rádio. E foi aí que a gente viu que o Gilvan, aquele garoto que chegou lá, realmente teria futuro e depois trilhou seu belo caminho aí, se formando no Rio, trabalhando em vários veículos de comunicação, e a gente tem essa felicidade de ter o Gilvan junto com a gente agora, inclusive nesse novo trabalho. Mas eu acho que, além da determinação, do profissionalismo, da vontade, o que evidentemente nós temos que ter, e isso é em tudo na vida, é descobrir a verdadeira paixão, a vocação. Porque eu costumo sempre dizer, e tem outros que dizem também, que o que a gente faz com prazer, na verdade, não representa praticamente trabalho, e sim um prazer, um lazer, uma diversão. Então, acho que a gente tem que fazer tudo realmente por muito prazer, por muita satisfação, porque aí a gente vai, inclusive, superando algumas adversidades, né? A gente, nem todo mundo, né, logicamente, nasceu com os predicados completos de virtudes, e a gente, às vezes, quando descobre aquilo que a gente pode, digamos assim, crescer e evoluir mais como os pontos fracos, ponto forte nosso, os pontos eventuais fracos, né, eles vão até sendo superados pela nossa vontade, pela determinação, o nosso carinho. A gente está cheio de exemplo aí. Né, as pessoas que até agora você mencionou aí, eu não os conheço pessoalmente, mas pelo menos dois casos a gente sabe disso, além de você, tem o caso do Maicon Queiroz, tem o caso do Vanderlei Araújo, que foram companheiros e são amigos nossos, que acho que são exemplos, como talvez eu, você e todos nós, daquilo que a gente faz com vontade, com determinação, com a descoberta daquilo que a gente gosta, a gente só vai crescendo. Então, por isso são pessoas muito queridas. Eu tenho outros ainda, né, que eu poderia citar aqui, enfim, números que certamente ia esquecer de alguns, mas eu acho que é isso, exatamente isso, é você ter a certeza daquilo que você gosta, daquilo que você quer se dedicar e realmente mergulhar de cabeça nessa sua paixão, nessa sua determinação, porque aí você vai conseguindo superar as eventuais adversidades, vai aprendendo no dia a dia, com as próprias conquistas e derrotas, e eu costumo até dizer que a gente aprende muito mais, às vezes, quando a gente erra do que quando a gente acerta, né? Costumo até dizer que eu adoro, né? Acho que todo mundo adora receber um elogio, um enaltecimento, mas eu fico até muito mais contente quando alguém me faz um puxãozinho de orelha, me chama atenção, porque, sendo de forma sincera e construtiva essas observações, eles estão contribuindo para que eu admita isso, né? E que possa estar superando, estar melhorando e estar evoluindo. Como eu participo de uma instituição, essa outra não tem nada a ver com comunicação, mas que é uma instituição pessoal minha de grupo de estudos e tudo, em que nós, lá, um dos lemas principais nossos é que a gente não vai ser melhor do que ninguém. A única coisa que a gente procura ser é melhor, a gente procurar ser melhor no dia de amanhã do que a gente foi hoje. Então, eu procuro também adaptar essa situação, esse parâmetro aí para a minha vida pessoal. Então, a cada edição, eu tenho uns colegas de imprensa aqui, como inclusive em Vassouras, tem uma moça amiga que ligou de Vassouras, eu tenho em Vassouras um grande amigo, que é o Marlos França, que é o diretor há mais de 30 anos do jornal Tribuna do Interior, e ele costuma, sempre a gente fala, e ele costuma me dizer uma grande verdade: a cada edição nossa é um parto que a gente tem, um filho que a gente tem, né? Porque não é fácil se fazer imprensa no interior, né? Imprensa Verdade, no Luiz interior Antônio. muito difícil. Aproveitando a tua deixa aí para criar um dinamismo em relação ao que a gente está fazendo, o Pedro Bial mesmo já dizia que fazer um programa ao vivo é dar um salto na escuridão. Indiretamente vai ao encontro do que você está dizendo. Agora, aproveitando também aqui, dentro desse dinamismo que eu te falei, Luiz Antônio, o Marlon Franco Gomes mandando um abraço, o Sidney Costa Campos também, outro abraço para Silvana Moreira, Cadu Silvânia e a Gleice Cardinó. Todos eles, ao longo da semana, curtiram os nossos chamados, e aqui presente em nossa transmissão, a Ângela Sena, dando um boa noite, o Sidney Costa Campos, dizendo gratidão nobre, pelo nobre conteúdo,
ele também nos desejando uma boa noite. A Cleudima Jorge Mezentier dizendo que a vida é assim mesmo, todos os dias estamos tendo aprendizado e parabéns a nós dois. Mas exatamente o que você estava falando, Luiz Antônio Dias, a vida é um aprendizado eterno, né? Verdade, verdade. Eu acho que esse é o detalhe, né? Já costuma-se dizer, tem uma frase clássica que diz que o verdadeiro aquele sábio é o que tem certeza que não sabe nada, porque justamente à medida que ele tiver a humildade, a simplicidade, né, o coração aberto de poder aprender com os próprios erros, cada vez mais ele vai estar crescendo. Então, Gilvan, quero estender também, quero participar desse abraço que você mandou para todo mundo aí que está mantendo esse contato. Duas dessas pessoas eu tive a oportunidade de conhecer, né, essa semana, e desejo a elas felicidade. Aliás, três, foi a senhora Bezentier, que eu esqueci o primeiro nome dela, a Grace e a Silvana, salvo engano meu. Então, eu tive a oportunidade de desejar felicidades a elas e a todos que estão ouvindo aí. E é muito legal a gente ter esse bate-papo, porque a gente vai aprendendo com esse carinho também, com essa força, e por que não dizer com essa sinergia que a gente vai dando e ao mesmo tempo recebendo. Perfeito, Luiz Antônio. Então, segura aí a emoção, curtindo aqui a nossa transmissão, a Solange Aparecida, o Alexander Carvalho, a Sula Ramos, a Rosane Ramos, e deixa eu ver aqui se tem mais pessoas inéditas aqui. O Antônio Peixoto e o Modesto Arouca. São as pessoas que estão acompanhando e já deram o seu like aqui em nossa transmissão. E esses aí são meio que, né, assim, digamos assim, como se fosse a minha plateia especial, né? Essas pessoas que vocês citaram aí, eu não me recordo de todas elas, né? Os nomes são muitos, a gente não. Comecei até a querer anotar aqui, mas não consegui. Mas, enfim, aí o Modesto, que é um grande amigo, irmão, colaborador também do jornal, faz com que o jornal brilhe com as suas participações. O Antônio Peixoto, puxa, um amigo aí, um irmão de muitos anos, e é isso tudo que eu fico muito contente. A Solange, enfim, todas essas pessoas que estão comentando aí, aquilo que eu te digo, eu acho que à medida que eles depositam para a gente, né, e tem esse carinho de estar participando com a gente, essa é a energia que faz com que a gente tenha mais força para estar cada vez mais melhorando e fazendo essa integração, né? Ninguém é nada sozinho, nem ninguém faz nada sozinho, e se a gente faz alguma coisa ou está tentando fazer alguma coisa, é porque tem essa receptividade e esse carinho, essa força toda, então eu fico muito feliz com a participação deles. Beleza, e por falar em felicidades com participação, Luiz Antônio Dias, o Sidney Costa Campos, que é um dos líderes sócios da empresa Easy Life, ele está dizendo aqui o seguinte: meus sinceros cumprimentos aos profissionais de raiz de imprensa. Já a Cleudima Jorge Mezentier diz aqui que foi um prazer conhecê-los. Consequentemente, ela também te inclui, Luiz Antônio Dias. E por falar nisso, independente de todo o conceito e a importância da imprensa, já que você é um profissional jornalista que eu muito admiro e conheço já de longa data, o que falta, na verdade, o que falta para que os profissionais sejam cada vez mais profissionais? Qualificação, interesse na profissão, vontade própria, determinação. O que está faltando? Porque, na verdade, a gente percebe que está faltando alguma coisa. Mas você, como um profissional do meio, o que você enxerga nisso? Olha, Gilvan, isso realmente é uma coisa muito complexa, mas o que eu vou dizer da minha forma, com o coração, e logicamente não vai aqui nenhum tipo de crítica ou insinuação, quem quer que seja, mas o que a gente percebe às vezes em muitos jovens, né, que estão aí começando a trilhar seus caminhos, é que eles têm realmente, e é natural que tenham, uma dificuldade muito grande com relação à sua questão vocacional, né? Saber o que eles gostariam de ser, o que eles podem ser. É por isso que a gente às vezes observa também muita gente trilhando um caminho, no meio do caminho joga a toalha, passa para outra profissão e tudo. E especificamente na nossa área de comunicação, e volto a dizer, pelo amor de Deus, não vai aqui nenhum tipo de crítica, nem insinuações a quem quer que seja, que a gente observa que tem muita gente que descobre, né, conforme eu descobri, como você também, aquela paixão para o jornalismo ou para a comunicação,
né, estou falando especificamente desse setor, mas que às vezes não é no fundo aquilo que a pessoa queria. Então, com isso, ela acaba não evoluindo, não crescendo na sua atividade, na sua profissão, e às vezes quer ter só o título de, sei lá, por questão de vaidade, alguma coisa, mas não evolui tanto. Então, eu tenho certeza que você, por exemplo, que, né, trilhou aí os seus estudos lá no Rio, na faculdade e tudo, mas antes disso, você já tinha uma certeza absoluta de qual seria o seu caminho. Então, você simplesmente só conseguiu adequar o seu gosto, o seu amor, a sua paixão para os ensinos acadêmicos a se tornar, né, formado, enfim, numa universidade. Então, o que eu acho que as pessoas devem fazer é o seguinte, eu costumo sempre dizer, e é uma grande verdade, qualquer tipo de profissão, qualquer atividade é muito nobre, desde que você esteja bem intencionado, que você procura colocar o coração acima de tudo, né? Eu até essa semana comentei numa fala que eu tive, bem que de surpresa falar, num acontecimento de que com a questão das máscaras agora, né? A gente ninguém consegue mais ver ou se comunicar pelo sorriso, né? Que é uma coisa também tão linda nas pessoas e tudo, mas ainda bem que a máscara não cobre os nossos olhos, né? Porque é através dos olhos que a gente pode dizer muitas verdades, pode sentir muitas verdades, desde a própria emoção, né? Uma das características fortes da emoção do ser humano, e graças a Deus a gente chora, a gente tem as lágrimas para isso, é através dos olhos. Então, o que eu acho? Eu acho que as pessoas, muitas pessoas, têm que descobrir primeiro dentro de si próprio, né? Dentro de si próprio, qual é o seu caminho, e trilhar o seu caminho com muita dedicação, muita honestidade, muito esforço para si próprio. Por quê? Porque aí acho que o resultado, né? O resultado daquilo que você plantou dentro de você mesmo, ele começa a fluir, e aí passa a ver essa integração em que alguns te consideram, né, um bom profissional, um profissional, sei lá, dedicado, zeloso, honesto, correto. Então, acho que isso são virtudes que, na verdade, não é um favor, porque ninguém faz para ninguém, mas é que a gente desenvolve, porque é assim que eu acho que a gente vai contribuir para que a gente possa ter uma sociedade, possa ter um segmento dentro da nossa profissão, possa ter, quem sabe, né, sendo uma utopia muito grande, ter um mundo melhor para todos nós. Perfeito, Luiz Antônio Dias registrando aqui outras participações no programa, né? A Analina Carvalho, né, uma das líderes da empresa Amaca Paris em Brasília, acompanhando a nossa live. Também já registrei aqui a presença, mas ele devidamente participando do nosso programa, o Sidney Costa Campos, da líder sócia da empresa Easy Life, mandando aqui a seguinte pontuação: perfeitamente. Tudo está centrado na descoberta do porquê de cada um de nós. E aproveitando a deixa do Sidney Costa, Luiz Antônio, eu perguntaria para você, dentre tudo do que você já executou e vem executando, qual o seu porquê em se manter na profissão de jornalismo e trazer novamente aí o retorno do Jornal de Conselheiro? Olha, Gilvan, eu, assim, confesso a você que logo assim no início que eu comecei a minha carreira, e eu quero dizer para quem talvez não me conhece, não sabe minha idade, ou que não precisa dizer minha idade, mas que eu tenho, além do jornal de Conselheiro, o jornal de Bom Jardim, que eu tinha editado, e essas participações, eu assino semanalmente no jornal A Voz da Serra, aqui em Nova Friburgo, o maior e mais antigo jornal de Friburgo, 70 e poucos anos. Eu assino uma coluna há 36 anos às terças-feiras, uma coluna de sociedade e variedades, e uma coluna que não faltou sequer uma única terça-feira em 36 anos, a não ser quando caía Carnaval, Natal, Ano Novo, aquela coisa toda, né? Então eu fico muito contente por isso, porque eu já descobri há muito tempo que essa era uma grande paixão minha, né? Que essa é uma grande satisfação minha. E aí eu comecei no início do jornalismo, eu me deparei com algumas pessoas, e todos os lugares têm essas pessoas, né, que faziam algumas coisas, mas que por trás tinham algumas outras intenções. Então, eu confesso que algumas delas, e infelizmente já não existe mais, eu fiquei um pouco desapontado, porque eu imaginava e fazia uma imagem totalmente pura, cristalina,
muito correto, muito honesto do jornalismo, e eu vi que tinha algumas coisas por trás de algumas notas que não era bem aquilo que eu compactuava. Então, foi por isso que eu talvez tenha tido a oportunidade de fazer o meu caminho, não quer dizer com isso que ele seja o melhor de todos em relação aos demais, mas eu procurei sempre fazer um jornal em que, primeiro de tudo, eu passasse a minha verdade, passasse o que eu sou, o que eu gosto de fazer, gosto de falar e gosto de escrever, principalmente, que me perdoe aos outros segmentos aí, eu não faço isso com nenhuma discriminação, mas eu não sou muito afeito aos caminhos da política e tampouco aos caminhos da notícia violenta, notícia policial. Infelizmente, são coisas factuais, são coisas que acontecem que eu não posso estar excluindo, mas eu procuro muito mais, como disse no início, trabalhar em cima da informação que possa ser útil, que possa ser benéfica, que possa ser enaltecedora e que principalmente possam mostrar algumas coisas do passado em termos de história, de raiz e tradição, porque eu entendo também que acho que nenhuma cidade ou nenhuma pessoa, nenhuma família, enfim, qualquer segmento, ele não pode prosperar muito legal se ele não pode ter um grande futuro se não souber como foi o seu passado, não zelar e fazer com que as pessoas importantes que sirvam de exemplo sejam, se não imortais, mas pelo menos sempre lembrados. E eu costumo dizer isso porque eu sempre também disse que fico muito triste quando eu vejo as notícias policiais e tristes que faz parte do dia a dia, mas que às vezes parece que um incentivo tão grande é que o jovem procure esses caminhos errados, né? Porque, poxa, ele pensa, eu vou trabalhar numa fábrica, ganhar um salário de R$ 1.000, enquanto eu vou entrar no mundo aí do crime, da droga e tudo, pô, vou ficar rico. Mas infelizmente a gente percebe isso daí, que isso não leva a nada, e tanto a estatística mostra que dificilmente a gente não vê, né, um mau elemento, me perdoe o termo, um bandido assim, passar dos seus 25, 30, 40 anos de idade. A gente não vê bandido aposentado, bandido velho, entende? Então, eu acho que esse que é o caminho. Eu acho que a gente tem que fazer da imprensa, que tem vários segmentos, tem várias vertentes, né, que pode ser a nível de informação, de comunicação, de entretenimento, né, de enaltecimento, de evidências históricas, enfim, tudo isso. Então, eu procuro fazer um jornal que, sinceramente, eu gostaria de convidar todos esses amigos que estão participando hoje, se tiver a oportunidade de procurar lá nas redes sociais, né? É muito fácil, Jornal de Conselheiro, né? Eu depois, se o Gilvan também me permitir, posso colocar também o WhatsApp dos dois, o meu pessoal e o próprio jornal também, para que alguém quiser algum detalhe, alguma informação, enfim, alguma troca de ideia também, ou até receber diretamente o jornal, independentemente de poder consultar as redes sociais, e lá vai entender que não que o meu gosto seja o melhor do mundo, claro que não, mas eu procuro fazer o jornal primeiro que eu goste. E eu acho que se eu tenho algumas pessoas com as quais eu tenho afinidade, de amizade, de carinho, de relacionamento, que gosta de mim como eu acho que vai gostar também um pouquinho daquilo que eu estou procurando fazer. É muito difícil, a gente falava, né, numa intervenção anterior sua, Gilvan, fazer jornal do interior, que é muito difícil, porque a gente encontra muita diversidade, muita dificuldade, porque se eu colocar uma nota que desagradar aqui alguém, ele vai saber onde eu moro, onde me encontrar, não precisa nem de rede social, né, para reclamar, para me brigar, para me processar, se for o caso. Mas, em compensação, também a gente vê outras diversidades, porque a gente que faz sem depender de verbas, de apoios políticos ou de outras situações, digamos assim, institucionais, a gente depende quase muito do anúncio, do apoio, e a gente encontra dificuldades para que o empresariado confie naquele jornal local, confie naquele veículo de comunicação que está procurando levar a informação do dia a dia de uma maneira muito precisa, muito rápida, muito imediata, como está agora essa questão da internet, das redes sociais. Mas a gente vai levando, e com isso também tem algumas pessoas, alguns empresários, alguns comerciantes que vão entendendo isso, e eu acho que ele vai chegar um dia. Eu costumo sempre dizer, Gilvan, que quando na época do jornal impresso, que o jornal, é até bom eu fazer um parêntese, porque o jornal de conselheiro, e conselheiro para os amigos que estão de fora
do nosso estado e até em outros estados aí, honrando com a sua participação, que Conselheiro Paulino vem a ser o sexto distrito de Nova Friburgo, na região E serrana do segundo o estado do Rio. IBGE, Luiz Antônio Dias, e segundo o IBGE, não querendo te cortar, cortando, é o maior distrito em população de Nova Friburgo. Olha, Gilvan, já que você me tocou isso aí, eu vou me permitir falar que foram objeto já de reportagem. É interessante, eu vou dizer isso para os amigos de fora que não conhecem Friburgo, que Conselheiro Paulino, ele é territorialmente o menor distrito, o menor. Ele tem tão somente 52 quilômetros quadrados. Quem é de Nova Friburgo sabe que o distrito de Lubiá e São Pedro, ainda que pese a distância do centro urbano, tem 570 quilômetros quadrados. Conselheiro Paulino tem 52 quilômetros quadrados só. E mesmo assim, ele é o maior distrito de Nova Friburgo, está a 6 quilômetros, 7 quilômetros do centro, já mistura com o centro da cidade, e o mais interessante, que nós fizemos já, ele tem hoje, é responsável, o pessoal de fora pode tomar conhecimento disso de forma precisa, que Conselheiro Paulino, apesar de ser o menor dos distritos de Nova Friburgo, ele concentra hoje mais ou menos em torno de uns 60, 70 mil de uma população que é estimada em 190 mil. Conselheiro Paulino hoje é responsável pelo PIB, Produto Interno Bruto, de cerca de 55% a 56% do município é de Conselheiro, isso no menor distrito, hein? E o que é mais interessante também, que foi objeto de uma matéria grande nossa, 5 ou 6 edições Ei, atrás. Luiz Antônio, interrompendo novamente, o menor distrito é de extensão, né? Mas o maior É, distrito populacional, né? A gente nunca pode perder esse exato, parâmetro, né? exatamente, o menor em termos territoriais, só 52 quilômetros é o menor, mas populacionalmente, economicamente e eleitoralmente é o maior de todos os distritos de Friburgo. Tanto é que Conselheiro Paulino. Opa, Opa, esbarrei acontece, aqui, isso aí acontece. Ok, ok. Luiz Antônio, esbarrei aproveitando o aqui. embalo aqui, a Solange Aparecida, Ah, ela mandou um parabéns para você, ok? O Sidney Costa Campos, ele está dizendo aqui que, graças a Deus, existem novos caminhos sendo criados aos nossos jovens no aspecto do home office, no mais diversos segmentos, inclusive dando norte para que possamos ter mais opções de boas notícias à sociedade. Não é isso, Luiz Antônio? verdade. Bom, o Sidney, com as intervenções dele aí, eu não conheço, mas pode ter certeza, Sidney, que já te admiro, porque você está falando só coisas corretas, certas, e de alguém também que tem não só o amor à sua atividade, à sua profissão, e por isso cresce cada vez mais na sua atividade. Então, muito obrigado também. Obrigado mais uma vez a Solange Aparecida aí pelo carinho de sempre. E, Gilvan, só para concluir, o Conselheiro Paulino, por tudo, além de tudo que eu falei, ele também se dá o luxo, o distrito de Conselheiro Paulino, que é o menor territorialmente, mas o maior em todos os segmentos, em todos aqueles aspectos que eu disse, ele se dá o luxo de abrigar um conjunto residencial com cerca de 25 blocos, com 2.100 apartamentos. E esses 2.100 apartamentos têm uma população, é o conjunto residencial Terra Nova, aqui em Conselheiro Paulino, que tem uma população de 10 mil moradores. E esses 10 mil moradores, principalmente para os amigos que não são do estado do Rio, esses 10 mil moradores de um único conjunto residencial aqui em Conselheiro Paulino, vem a ser maior. Vou repetir, o conjunto residencial Terra Nova, com 10 mil e poucos moradores, vem a ser maior do que 6 municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu não me recordo aqui, Rio das Flores, acho que Varriçai, Macuco, enfim, tem alguns outros aqui, acho que São Sebastião do Alto, enfim, é, é um conjunto residencial que foi construído no pós-tragédia de 2011 para abrigar todos, né, todos os milhares o grande número de desabrigados que sofreram aqui com a maior tragédia da história, né, climática do Brasil, que foi a tragédia de 2011, do 11 de janeiro de 2011, enfim, então
Conselheiro Paulino realmente tem esse potencial todo, e é nisso que eu acredito. E principalmente agora que o jornal, antigamente, o jornal impresso, ele teoricamente circulava só aqui. Mas com a rede hoje mundial de computadores, o jornal de conselheiro, acho que só está levando o nome de conselheiro, desse distrito que eu acabo de me referir, mas que é um distrito que é um jornal que pode ser lido em todos os lugares, e é por isso que eu desejo, deixo o meu convite aos Sidney, aos amigos lá de Vassouras, de Teresópolis, de Brasília, enfim, de quantos mais puderem, que possa acompanhar também o jornal, e tenha certeza o seguinte, se vocês nos derem a honra de participar algum dia com alguma mensagem para o nosso jornal, a gente vai registrar como um troféu, como um carinho, porque é isso que a gente quer, é ter a participação Luiz, não de leitores tão somente, de amigos. Luiz Aurélio Né? Dias, uma informação, o Sidney Costa Campos, ele, como, vamos dizer assim, líder sócio da empresa Easy Life, é um parceiro de missão e de trabalho também. Eu posso te assegurar que mais cedo do que mais tarde, mais cedo, o Jornal de Conselheiro Paulino, através do seu editor responsável, Luiz Antônio Dias, vai estar inserido não apenas para esses municípios, mas como para o Brasil todo. Depois eu te passo algumas informações a respeito para você ver essa potencialidade e essa expressividade que está à sua disposição. Mas, Luiz Antônio Dias, por falar em expressividade e disposição, qual é a disposição que um profissional do segmento de jornalismo e principalmente também no interior tem praticamente fazer de tudo, né? Obviamente você também é publicitário, você também é corretor, você também é administrador de empresa. O que hoje em dia pega na manutenção de uma microempresa? Qual é a preocupação empresarial nesse setor? Gilvan, é aquilo que você realmente já perguntou e quase respondeu tudo também, né? O fato do pequeno empresário, ele, infelizmente, ele às vezes é obrigado a praticamente fazer tudo, né? Porque, principalmente a nível de interior, falta, às vezes, como eu te disse, aquele apoio, e hoje eu, por exemplo, não posso dizer que eu seja capacitado para isso, para aquilo, mas o tempo fez com que eu aprendesse desde ser. Primeiramente, eu era um jornalista, eu sabia escrever, mas eu achava que eu poderia aprender mais alguma coisa. Então, eu aprendi também a fazer, para quem conhece mais da parte técnica, né? Aprendi a fazer a diagramação, né, a arte, o design, o tratamento de fotos, a edição, né, e aprendi a vender, a negociar, enfim, então isso tudo faz parte. Então, o que eu acho que o governo, né, qualquer que seja o governo, começar a pensar um pouquinho mais com carinho a nível de incentivo, né? A gente vê que surgiu o MEI para tentar tirar aí o pessoal da informalidade e tudo, mas se começar a dar realmente, a pensar com carinho na possibilidade de ajudar com alguns recursos, alguns incentivos, alguns financiamentos, alguns apoios, os pequenos empresários, o que vai acontecer? Milhões, milhões, milhões de pequenos empresários vão crescer um pouco. Porque é claro que as empresas grandes precisam e até conseguem, né, alguns incentivos e tudo, mas elas praticamente já são grandes, já são poderosas, já atingiram, se não um patamar ideal, mas um patamar, um nível assim, bem elevado. Então, os pequenos empresários de todos os segmentos, né, a gente não, logicamente não está falando só de comunicação, se eles tiverem mais incentivo, mais reconhecimento, mais apoio do governo, com taxas de juros mais acessíveis, com facilidades de burocracia, de documentos, né, de facilidade de crédito, tudo. Quer dizer, a gente vai ver que vai ser uma quantidade fabulosa de alguém de uma parcela muito grande que vai crescer e com isso vai ganhar oportunidade. Você vê que, por exemplo, nessa questão da pandemia aqui, né, que foi uma coisa que, além de tudo, trouxe uma consequência que ninguém chegou a um ano atrás, 6 meses, 8 meses atrás, disse, olha, acho que a gente vai ter um lance aí de uma pandemia, a gente vai, todo mundo ter que ficar em casa e cada um começa a se preparar para delivery, para rede social, para internet, ninguém sabia disso. Então, foi de um dia para o outro, né, no início de março, que tudo isso mudou. Então, hoje, por exemplo, você vê que tem muitos empresários, enquanto, infelizmente, tem alguns que já jogaram a toalha, que já
não, infelizmente, encerraram os seus CNPJs, estão dando baixa na firma e tudo, mas tem outros também que estão descobrindo nisso a oportunidade. Então, se o governo realmente facilitar aqui muitos outros empresários, principalmente nessa deixa agora de que todo mundo está se reinventando, recriando, redescobrindo, né? Então, eu tenho certeza que, se Deus quiser, isso vai fazer com que cada um cresça um pouquinho, e esse um pouquinho, de forma coletiva, unida, vai fazer que a gente tenha um resultado, um reflexo muito melhor para a economia, né? E para todo mundo, porque quando a gente tem essa oportunidade, a gente o pequeno, e é uma grande verdade isso, o pequeno, quando cresce, ele tem uma corrente, ele tem inúmeras pessoas, além dos seus familiares, que estão ao redor, que estão próximos, que estão junto dele. Então, eu tenho certeza que foi muito interessante você colocar isso, e o nosso querido lá, Sidney, também levantar essa bola, porque justamente isso, essa é uma questão que eu acho que vai começar a mudar e criar um novo tempo para cada um de nós e automaticamente um novo tempo para a economia, para as sociedades, para as cidades e para as atividades. Perfeito. Luiz Antônio Dias, aproveitando aqui, mandando um abraço para as pessoas que estão entrando ao vivo aqui no nosso encontro no Face, né? O Sérgio de Abreu Macedo, que em 1986, para quem quiser fazer o cálculo aí, vai ter uma ideia da minha idade, né? 1986 já era a rádio escuta da Rádio Estácio FM, aonde eu tive a oportunidade de não apenas trabalhar como repórter, mas também ser chefe de reportagem de uma equipe de 5 repórteres do maior alto gabarito, dentre deles o Ricardo Ferreira, que atualmente está em Nova Friburgo, trabalhando com o Davi Rangel, né, e também já trabalhou pela Rádio Globo, já tem um lastro muito grande. Então, são pessoas boas que eu tive a oportunidade de liderar, mas a liderança é aprendizado, né, Luiz Antônio? Aproveitando aqui o embalo também, registrando a presença curtição no Face da Evelyn Ruppelt, também do Rio de Janeiro. Tem aqui a Lucimar Ache, também, que é uma amiga sua, né, Luiz Antônio, curtindo aqui a transmissão desse encontro no Face deste sábado à noite, aqui pelo nosso canal especial nesse sábado à noite, 12 de setembro. Não é isso, Luiz Antônio? Verdade, Ivan, eu fico muito agradecido porque eu tive a oportunidade de não só já te conhecer há muito tempo, mas de saber de alguns desde o início. Me parece que tem acho que 1 mês ou 2 meses que você deu início a esse trabalho e a gente teve a oportunidade, quem também tiver a chance de ver essa última edição do jornal, a edição número 141, que está circulando desde de ontem, sexta-feira, a gente fez uma matéria, né, justamente com o Gilvan mostrando esse trabalho aqui, a participação do Marlon, do Cadu, de outros aqui que eu não me recordo, né, do sócio, me parece lá, não estou me recordando o nome deles, enfim, Mariozan, enfim, todo o pessoal, e é muito legal, e eu estou muito feliz, o Gilvan, com esse convite seu, com essa lembrança, porque essas situações, para a gente que como eu disse no início, movido a amor, a dedicação, a empolgação com aquilo que faz, não por vaidade, mas quando há esse reconhecimento, quando há uma curtição aí, pelo menos que seja, quando há uma palavra de carinho, isso representa muito, isso vem a ser talvez o combustível, né? Porque a gente observa também que tem alguns jornais que quando eles crescem demais, né, a gente nem tem acesso mais aos proprietários, nem sabe quem são os editores, enfim, nem se consegue chegar. Então, quando a coisa está pequena assim, que a gente vai crescendo, então tudo quanto é palavra de carinho, de incentivo, de força e tudo, como eu tenho aqui reiteradas vezes, e eu, na pessoa desses dois que eu citei anteriormente, vou citar novamente aqui, que é o Antônio Peixoto, né, e o Modesto Arouca, que são amigos, são verdadeiros irmãos, e que quando percebe a gente até meio que assim desanimado e tudo, e estão lá dando aquela força, aquele carinho e tudo, a Lucimara, a Solange, enfim, tantas outras pessoas, eu tenho
eu creio que eu fiz um convite para alguns amigos meus, pode ser que tenha alguns que não se manifestaram, mas que estejam acompanhando. Então, eu fico muito feliz que isso é uma oportunidade muito legal da gente poder, volto a dizer, não por vaidade, né? Que a vaidade é uma das inimigas, uma das maiores inimigas e adversidades do ser humano, né? E a humildade e a simplicidade são ferramentas que abrem tudo quanto é porta e que fazem com que a gente se torne, né, um pouco melhor a cada dia. Então, eu fico muito contente, não por vaidade, mas por incentivo, por reconhecimento e por apoio, né, porque isso também é o que nos move, né? A gente também não está fazendo a coisa só por dinheiro, infelizmente ou felizmente, a gente precisa também da questão financeira, monetária e tudo, porque todos nós temos custos, temos trabalhos e tudo, mas a gente vê exatamente isso, que a gente, quando vê as pessoas que fazem a coisa por amor, é igual você, Gilvan. Você, eu sei que a sua semana é muito corrida. Hoje, particularmente, você estava em reunião até agora há pouco. Eu também estava numa reunião agora há pouco, saí correndo, entendeu? Então, a gente fica contente por isso, porque hoje, no sábado à noite, eu poderia estar aí curtindo em alguma festa, algum jantar, apesar dessa situação ainda de isolamento social, né? Mas a gente está aqui falando aquilo que gosta, daquilo que gosta, daquilo que a gente ama, que a gente acredita e que a gente fica motivado. E mais agradecido ainda que tem muitas pessoas, como você já bem citou aí, até de alguns estados de longe, que poderia também estar assistindo agora o telejornal, a novela e tudo, e está acompanhando a gente. Então, eu sou de coração agradecido a todo mundo e, sobretudo, a você também, João. Perfeito, Luiz Antônio Dias. Eu posso dizer com muita felicidade, da mesma forma que o amigo também está expressando aí, que dobramos o cabo da Boa Esperança, porque já estamos chegando aí nos minutos finais da nossa transmissão. Eu posso, por baixo aqui, numa matemática que eu preparei aqui, ficaram, e essas pessoas de coração vão entender, 20 pessoas que eu ainda poderia mandar abraço. Então, você pode ter certeza que é bem expressivo a entrada do encontro no Face, e a sua participação também gerou um interesse muito grande, né? Então, isso é importante. E até em respeito à sua família, Luiz Antônio Dias, em respeito à família das pessoas que estão nos acompanhando, você muito bem sabe que jornal demanda espaço, né? E mesmo sendo um encontro no Face, a gente demanda tempo. Então, em respeito a você, em respeito aos telespectadores que estão com a gente, e é bom dizer que o programa vai ficar disponibilizado no Facebook, então as pessoas que não acompanharam ao vivo vão poder acompanhar a gravação, vai ficar lá aberto, tranquilo, disponibilizado, e acompanhar os seus conceitos, as suas orientações, as suas pontuações e informações. Então, Luiz Antônio Dias, nesse momento, vamos dizer assim, nessa reta final, qual seria, vamos dizer assim, a sua observação, a sua informação de algo que você gostaria de colocar que eu não tivesse perguntado? Bom, o que eu vou falar com você já é uma reclamação, Gilvan. Vou reclamar que o tempo foi pouco, que eu adorei. Eu espero que quem possa ter assistido tenha gostado 1% do que eu gostei, que eu já vou ficar feliz com 1% de cada um. Eu gostei 99, 100%, muito mais que 100%. Gostei imensamente, né? E foi tão legal que passou tão rápido, porque eu tive a oportunidade aqui, da forma à vontade que você me deixa e das abordagens, das colocações, você me permitiu falar muito com o coração, falar muito com o que eu acho que eu sou, emoção, dedicação e vontade de procurar sempre fazer o melhor que eu puder para todo mundo, né? Principalmente para mim, para o jornal e tudo. Então, eu fico muitíssimo agradecido a você, né? Pelo convite, né? Me coloco sempre à disposição aí quando você precisar, só não vai poder ser sempre porque você tem um rol bastante grande de importantes convidados, ou aliás, convidados muito mais importantes até do que essa importância que você me deu hoje, por isso eu fico muito agradecido. Então, eu agradeço também de coração todas as pessoas que se disponibilizaram nesse tempo aí de quase uma hora já, né, me parece, de
se disponibilizaram a acompanhar, ou que possam acompanhar depois, aqueles que se manifestaram, ou que simplesmente estão acompanhando ou vão acompanhar na gravação em seguida. Eu fico de coração muito agradecido, quero colocar o jornal que, volto a dizer, eu faço porque eu gosto, mas não é meu, que está à disposição, né? Eu queria que, se alguém eventualmente quiser fazer a oportunidade de fazer contato comigo, eu estou à disposição. No Facebook é Luiz Antônio Dias, né? No Instagram também. O site do jornal é www.jornaldeconselheiro.com.br. O meu WhatsApp direto é o código diário 22 981 16 01 31. E, rapaz, e agora esqueci aqui o WhatsApp do Mas, jornal, é mole? mas Mas eu Luiz vou Antônio descobrir Dias, eu aqui. tenho uma informação boa para o amigo. Tudo que isso que você está colocando e pontuando aí, você pode colocar na postagem no Facebook, que por ficar escrito fica muito mais direto para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Mas Tá se você bom. localizou, porque eu falei para isso mesmo, para dar tempo de localizar, pode acrescentar, meu irmão. Localizou aí, Luiz? Vou. Rapaz, estou Não, não, tentando então aqui. relaxa. Depois você coloca na Não, postagem aí, que é o melhor caminho que a gente tem. Valeu, Luiz. não, Alguma mas coisa mais você gostaria agora de eu colocar aí para a gente já localizei final? aqui, olha só. Então eu queria Então repetir, manda. independente de botar por escrito lá, o meu já passei, e o do jornal é o código de área também, 22 99935 2749. 99935 2749. E o meu, que eu vou ter o maior prazer em receber, e responder e aproveitar alguma coisa, volto a dizer também, o código também de área 22 é o 981 16 01 31. Estou à disposição. E, Gilvan, muitíssimo obrigado de coração mais uma vez a você. Muito obrigado a todos os amigos aí que eu já conheço e alguns que eu não conheço e adoraria passar a conhecer oportunamente, por isso estou à disposição. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, né? Tenham todos um ótimo final de semana, uma semana maravilhosa, enfim, que se Deus quiser a gente vai sair dessa pandemia, que já estamos saindo, assim, com um crescimento interior cada vez maior, para que nós possamos ser cada dia melhor para a gente e principalmente para aqueles que possam se relacionar com a gente, né, em busca assim de um mundo, de um convívio, de mais informação, de mais entretenimento, de mais satisfação, de mais carinho, de mais amor. Um beijão para você, Gilvão, um beijão para todos os ouvintes aí no coração e estou sempre à disposição aqui. Um abraço, muita felicidade para todos e obrigado mesmo. Beleza, Luiz Antônio Dias. Muito obrigado por essa energia. Por isso que eu costumo dizer que é encontro no Face e num sábado à noite. Realmente não poderia ser diferente. Participações assim tão relevantes, importantes e com muita energia, saúde e veracidade de que você conseguiu passar para a gente nesses quase 55 minutos de transmissão. Mas realmente muito mais de 1 hora e 15 minutos de preparação, né, Luiz Antônio Dias? Só nós dois sabemos aqui o quanto realmente preparar, organizar para dispor ao vivo de 53 minutos e 15 segundos agora, o quanto é realmente trabalhoso. Mas, Luiz Antônio Dias, finalizando aqui, presenças marcantes que chegam nesse momento que vale a pena registrar, da Analina Carvalho, conforme eu falei, de Brasília. Ela diz aqui muito conhecimento compartilhado com todos, e ela agradece por isso, desejando os parabéns a você por essas informações. A Elis Claudino também é uma líder que está chegando nesse exato momento, está desejando boa noite para mim, mas obviamente é extensivo a você também, Luiz Antônio. O Sidney Costa Campos, ele está dizendo aqui, excelente, grande prazer em conhecê-lo, Luiz Antônio. Então já está ali a pontuação do nosso líder sócio, conforme eu te falei, da empresa Easy Life. A Elis Claudino voltou aqui dizendo, Luiz Antônio, boa noite e ótimo final de semana para você. Então, da mesma forma, Luiz Antônio, muito obrigado pela participação, por esse carinho comigo e com todos os meus amigos e os seus amigos no Face. Até uma próxima oportunidade e Deus há de querer, porque eu quero e sei que você também. Suas mensagens finais.
Muito Pode obrigado, Ju. falar. É só realmente gratidão, agradecer, e a gente percebe, né, e fica muito feliz que quando a gente chega numa certa idade, e tomara que muitos não precisam chegar numa idade assim mais avançada para ter certeza de que a gente às vezes não precisa, ou quase sempre não precisa, de grandes acontecimentos, de coisas assim marcantes, fabulosas, porque às vezes quando a gente tem oportunidade como essa que você me deu hoje, e os participantes também me deram, de poder sentir esse carinho, essa atenção, essa consideração, a gente vê o quanto isso é valioso, como isso é importante para todos nós, né? E é isso que eu desejo também a todo mundo, né? Todas as felicidades, enfim, que cada um possa cada vez mais se dedicar dentro daquelas suas atividades, né? Na certeza de que às vezes pode não ser tão reconhecido como por vezes a gente não é, mas aquele lá de cima, né, o nosso grande arquiteto do universo, que é Deus, está sempre vendo, está sempre nos amparando, está sempre nos ajudando, e assim que a gente vai conseguir fazendo com que essa teia de relacionamento, de amizade, de carinho, cresça cada vez mais. Então, eu quero, mais uma vez, João, de coração agradecer primeiramente a você, porque a você, né, que propiciou todo esse acontecimento, a todas essas pessoas que de longe, enfim, daqui de perto, amigos, conhecidos, outros que eu ainda não conheço, de ter tido essa oportunidade de me deixar muito feliz nessa noite de sábado, que eu não vou esquecer dessa data, do dia 12 de setembro de 2020. Um grande abraço mais uma vez, um beijo no coração de todos e até uma oportunidade, quem sabe, no futuro próximo aí. Perfeito, Luiz Antônio. Você pontuou muito bem. Enquanto a história define que o 11 de setembro sempre foi uma data muito complicada, pelo menos o 12 de setembro ficou marcado na história com uma participação muito energética, né, e positiva como a nossa. Muito obrigado, Luiz Antônio Dias. Vou jogar aqui a nossa contagem final e até a próxima edição do Encontro no Face. Até mais.